E aí, galera, chegamos aqui no meio dessa luta de cavaleiros medievais, não é? Para a gente dar continuidade ali ao nosso conteúdo e terminar a segunda das três partes sobre a Baixa Idade Média, certo? Vamos lá, eu vou reabrir aqui o slide do comecinho, só para a gente lembrar de algumas coisas que a gente já falou, tá certo? Vamos lá. Nós já falamos sobre a Baixa Idade Média, chamando a atenção primeiro para o crescimento populacional do período. Depois, esse crescimento populacional vai gerar uma expulsão da população dos feudos, não é? Isso vai ter um monte de consequências. Esse ponto é importante. Consequência primeira, banditismo, nós já falamos, né? Eu falei aqui do Robin Hood. A segunda, consequências cruzadas, eu falei um tantão, nos próximos slides todos. E agora nós vamos continuar nessas consequências e nós vamos falar dessas três últimas. O crescimento das heresias, o aumento do comércio e a urbanização. Aqui, ó, tudo de cruzadas que eu falei. Certinho? Falei, inclusive, da cruzada vista pelos árabes. Foi o último tópico da nossa aula anterior. Agora, nós vamos para frente, vamos falar das heresias. Não é? Primeiro, o que seria uma heresia? Meninos, para o cristão medieval, existe o cristão, o herege e o pagão. Então, as pessoas eram classificadas do ponto de vista religioso em três categorias. O cristão é o que segue a Igreja Católica, beleza. O pagão é o que não é cristão, que não acredita em Cristo de jeito nenhum, beleza? Já, estou melhorando a luz aqui, ver se dá uma melhorada. Já o herege é o cara que segue Cristo, que acredita em Cristo, mas que não segue a Igreja Católica. É aquele, portanto, que acredita em alguns elementos que a Igreja Católica difunde, sobretudo o cristianismo, a Bíblia, etc., mas não crê em outros aspectos da própria Igreja Católica. Essas heresias vão crescer muito nos séculos XII e XIII como um reflexo de todo esse caos econômico advindo da crescimento populacional. O aumento do banditismo, a expulsão das pessoas do feudo, momentos de fome, pessoas tendo que se dedicar a novas atividades comerciais, etc. Ou seja, a gente pode entender isso como uma transferência de uma crítica aos aspectos socioeconômicos sendo transferidas para um aspecto religioso. Lembra que a Igreja Católica é a responsável por organizar essa sociedade feudal. E já que ela é a grande responsável por organizar essa sociedade feudal, se essa sociedade está dando errado, a culpa da igreja, a igreja está errada, portanto, vamos fazer uma nova interpretação dessa igreja católica ali, desse novo cristianismo, beleza? Bom, além disso, cara, a igreja católica perdeu muita moral também a partir do quê? Da derrota nas cruzadas. Se eles não eram capazes de reconquistar a Terra Santa, então provavelmente a igreja não tinha o domínio da verdade e tal, e aí os caras começam cada vez mais a criticar a igreja católica. Um detalhe importante é que essas heresias, elas mostram para nós um detalhe que eu falei lá na aula de feudalismo da semana passada, que é importante pensar aqui. Qual? Que é a questão do seguinte, essas heresias, elas são marcadas essencialmente por uma espécie de os de baixo, aqueles que são excluídos, não concordam com essa sociedade e vão se opor a ela. Lembrem que eu li para vocês na aula de feudalismo uma ideia de que as classes se comprometiam, se complementavam, e se juntavam e que elas eram únicas. Então, isso é uma visão dos membros da nobreza, dos membros do clero. Agora, o homem comum, as heresias provam isso, eles estavam meio que cansados dessa exploração mesmo, por isso vão procurar novas respostas religiosas, ok? Essas heresias, elas foram violentamente perseguidas pela Igreja Católica. Esses caras foram massacrados mesmo, tá certo? Violentamente, sobretudo a partir de uma nova estrutura da Igreja Católica que vai começar a surgir ali na Idade Média, que é a chamada Inquisição. A Inquisição surge na Idade Média, mas é somente na Idade Moderna que ela chega ao seu auge. Portanto, meninos, explicar sobre a Inquisição, como ela funciona e tal, eu vou falar mais quando a gente for falar de reformas religiosas, tá bem? Por enquanto, só saiba, ela surgiu aqui para perseguir as heresias. E por que eles eram perseguidos? Porque eles acreditavam o seguinte na Idade Média. Se alguém não acreditasse na verdadeira fé, toda a humanidade estava em risco. Então, eles queriam era preservar a humanidade e, com isso, usavam da violência da Inquisição. Eu vou falar basicamente um monte de heresias, um monte, tá? O livro do Hilário Franco Jr. traz uma tabela com uma grande quantidade de heresias. E aí, eu poderia falar de um monte, mas eu vou falar das duas mais importantes aqui. A dos valdenses, chamados assim por causa de um homem que vai teorizar, um cara chamado Pedro Valdo, né? O Pedro Valdo, ele na França, ele vai traduzir a Bíblia para o francês, coisa que era proibido, porque a Bíblia só podia ser em latim, e vai
criticar tanto a Igreja Católica quanto as riquezas da Igreja Católica. Os valdenses, no século XII, vão ser perseguidos e violentamente reprimidos. Outro grupo, na cidade francesa de Albi, daí o nome é albigenses, ou cátaros. Cátaro vem de... Cátaro é puro, significa literalmente puro, né? Esses caras, eles também se opunham à autoridade da Igreja. Além disso, eles não acreditavam que Cristo era um ser divino. Cristo, eles acreditavam que era apenas um profeta, filho de Deus, né? Mas que não era sagrado como Deus. E também pregavam a negação de todo e qualquer prazer e a mortificação corporal, autoflagelação, o silício, que era uma tarja de couro com pregos que eles amarravam na perna e tal. Beleza? Hoje em dia, muitas das religiões modernas que são cristãs são consideradas, em tese, heresias pela Igreja Católica. Tá? Então, beleza. Ó, nesse momento de crise social, política, crescimento populacional, fome, etc., a religião também vai ter suas crises, que são chamadas heresias. Beleza? Mas nem só de crise viverá a Baixa Idade Média. Tem uma coisinha ou outra que não é, mas é raro. Quase tudo é crise mesmo, é merda acontecendo. Que é o chamado renascimento comercial. O que é o renascimento comercial, meninos? Lembra que o feudalismo, essencialmente, era uma sociedade rural. Você tinha cidades? Tinham, pequenas e pouco importantes, chamadas de comunas. Cidades pequenininhas que se estabeleciam em torno de mosteiros, em geral. Mas o que nós teremos aqui é que esse renascimento comercial, ele vai ser fruto... E tinha comércio no feudalismo? Também tinha. Por quê? Você tinha um comércio muito pequenininho, localizado na periferia do feudo. As pessoas, basicamente, produziam no feudo tudo que precisavam e, através do escambo, faziam esse pequeno comércio. Mas o comércio vai voltar com força maior a partir do século XI, XII e XIII. E esse fenômeno vai entrar para a história com o nome de renascimento comercial. Tá? Então, o que é o renascimento comercial? A retomada do comércio a partir do século XI, XII e XIII. Ali. E esse renascimento comercial, ele vai estar associado ao quê? A um conjunto de fatores. Primeiro, lembra que você tinha lá atrás, ó, nós somos na aula anterior aí. Cadê? A expulsão dos excedentes populacionais do feudo. A galera estava ali plantando, colhendo, vivendo da terra e tal. De repente, o senhor falou, vaza, parceiro, sai daqui. Expulsa esse cara. O que esse cara tem para fazer? Como é que ele vai se manter? Como é que ele vai sobreviver? A única solução que esse cara vai fazer é ele pegar tudo que ele tem e vender. Só que quando ele vende isso, né? Se ele vender, por exemplo, aqui nessa região que ele tem, todo mundo planta azeitona. Ele tem um saco de azeitona. Se ele vender essa azeitona aqui, ele vai ganhar dinheiro? Não, porque a azeitona é barata. Então esse cara viaja para um outro lugar e começa a vender azeitona ali. E aí, esse cara viaja, leva um saco de azeitona, vende azeitona, ganha um dinheiro. Com esse dinheiro que ele ganhou, ele sobrevive e troca por pera. Estou inventando aqui o exemplo, tá? Aí pega essa pera, leva para outro lugar, vende a pera mais caro. E assim ele vai comprando e vendendo. E esses caras vão, então, rearticulando o comércio. É interessante que, com as cruzadas, os caras também vão estar ligando agora com o Oriente, reabrindo o comércio no mar Mediterrâneo. E aí? E aí, cara, que eles vão trazer produtos do Oriente e vão comercializar também na Europa. E aí o comércio começa a acontecer. E com isso, também vão surgir as cidades. Eu vou falar daqui a pouco desse processo de urbanização, tá? As cidades são chamadas de burgos. E aí os caras vão se dedicar a esse comércio, tanto nas feiras quanto nas cidades. Como é que vão surgir essas feiras? Eu coloquei ali, ó, surgimento das feiras. Por exemplo, eu sou um comerciante, eu compro produtos aqui, viajo e vendo ali no outro canto. Aí depois eu compro mais produtos, viajo, vendo em outro. E vou assim, fazendo esse trajeto. O que acontece? Para que a gente pudesse... Vocês estão vendo minha filha gritando aí? Para que a gente pudesse ter um comércio mais racional, a gente vai fazer centros comerciais. Então, ó, todo primeiro dia da semana, a gente se reúne nessa cidade aqui e vai comercializar aqui. E aí surge uma feira ali. Depois a gente viaja para a segunda-feira da semana, em outro lugar. Depois a gente viaja para a terceira-feira ou terça-feira da semana, quarta-feira da semana, quinta-feira. Inclusive, é isso que eu estou querendo dizer. Surge aqui, a partir dessas feiras medievais, a denominação dos dias da semana, certo? Mas basicamente era isso. Eram feiras muito parecidas com hoje, então. É muitíssimo parecido com o que você entende por uma feira hoje. É um mercado a céu aberto, as pessoas montavam suas barraquinhas, comercializavam ali. Passou aquele dia, fechava tudo, ia para outro lugar e fazia a feira em outra cidade. Tá? E com isso acabavam criando as chamadas rotas comerciais. O que são rotas comerciais? São estradas mesmo onde os comerciantes viajam, levando e trazendo produtos e estabelecendo as feiras e vendendo esses produtos. Nós temos rotas comerciais terrestres,
sobretudo que ligam as cidades italianas, lembra que a Itália sempre tem um monte de cidade, então lá vai ter muito comércio. As feiras, que estariam localizadas na atual França, aqui, certo? No centro da França, e no norte da Alemanha. Essas são as regiões que mais têm feiras, beleza? E também as rotas marítimas, tanto aqui no Mar do Norte, no Mar Báltico, quanto no Mar Mediterrâneo e no Oceano Atlântico. Esses caras comercializavam ali por ali também, tá certo? As duas principais feiras são duas feiras que estavam sob domínio da França, Flandres, que seria hoje na atual Bélgica, e Champagne, na França mesmo. Eram duas feiras especializadas em vender tecidos. Eles compravam tecidos de várias regiões, inclusive do Oriente, dominado pelos muçulmanos, e revendiam aqui, certo? Bom, o que acontece é o seguinte, é que essas feiras vão crescendo de tamanho, tá? E aí, alguns caras têm uma ideia. Em vez de eu ficar viajando, levando produtos para lá, se eu ficar aqui parado, vendendo meus produtos, ou se eu ficar aqui parado e sou ferreiro, vou atender a galera que precisa de ferreiro aqui na feira, e se eu ficar aqui parado e criar um lugar para as pessoas dormirem, passarem a noite. Então, essas feiras, à medida que iam crescendo e se tornando mais importantes, elas deixavam de ser simplesmente feiras e viravam cidades, tá certo? Esse processo vai entrar para a história com o nome, em geral, de renascimento urbano. No seu livro, se você abrir aí a página 106, se eu não me engano, não tenho certeza, 107, se você abrir lá o seu livro, vai estar lá, renascimento urbano. Beleza. Esse é o nome mais comum nos livros didáticos. Mas o principal especialista nesse processo, que é o Jacques Le Goff, ele não gosta desse nome. Ele chama de urbanização. Olha o que ele diz aqui no texto. Vamos ler. A partir do século X, mas principalmente do XI, é o grande período da urbanização. Prefiro utilizar esse termo mais do que o de renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade. Ele fala, olha, o que ele quer dizer em resumo? A cidade medieval é muito diferente da cidade antiga. A cidade medieval é parecida com a nossa. A cidade antiga é muito diferente da nossa. Então, ele vai chamar a atenção para o fato daqui ser um processo novo. Daí, não renascimento urbano, renascimento da ideia de que algo morreu e nasceu. Não, é um fenômeno novo, porque é uma cidade nova. Ele chama de urbanização. Então, daqui para frente, eu vou falar urbanização, o livro de vocês é renascimento urbano, e os dois nomes estão corretos. Beleza? Mas eu prefiro urbanização por causa do Jacques Le Goff, que é o cara. Bom, o que acontece, então? Essas feiras vão crescendo, né? Vão crescendo, e os caras vão ficando ali, vão se fixando, e aquilo acaba virando uma cidade que vai receber o nome de Burgo. Burgo, originalmente, era uma torre protetora no meio da feira, tá? Mas depois, a cidade inteira passa a ser chamada de Burgo. Tem um detalhe importante. Existiam cidades na Idade Média? Antes do renascimento urbano ou antes da urbanização? Sim, as chamadas comunas, eu falei. Só que essas comunas, elas criavam-se cidades em torno de elementos religiosos, de centro de peregrinação, de monastérios, etc. O Burgo, ele tem uma especificidade. É uma cidade voltada totalmente para o comércio. Adivinha qual é o nome do cara que habita o Burgo, que mora no Burgo? O burguês, ou seja, o homem que se dedica ao comércio. Tranquilo até aí, meninos? De boa? Suave? Bom, e esse Burgo, ele vai trazer algumas novidades. A primeira deles é a chamada corporação de ofício. O que é a corporação de ofício? Imagina que nós estamos numa cidade qualquer. Por exemplo, Siena. Peguei uma cidade italiana. Ali, cara, tem um monte de gente que trabalha como ferreiro. Aí os ferreiros se juntam e formam a corporação de ofício dos ferreiros. Basicamente, o que a corporação de ofício quer? Organizar os ferreiros da cidade, garantindo 3 coisas. Primeiro, o preço alto, e assim evitando a concorrência. Não tem livre concorrência. O preço alto todo mundo ganha, sacou? E terceiro, mantendo a qualidade do produto. Então a gente se junta para garantir preço alto, evitar concorrência e também manter a qualidade do produto. E ali, cara, a gente se reúne e proíbe, inclusive, que qualquer pessoa possa abrir sua oficina. Só quem a gente permitir vai ser ferreiro aqui, tá certo? E a gente, então, cria um monopólio dessa atividade manufatureira, dessa atividade artesanal. Então, em geral, corporação de ofício é o quê? É um monopólio de um grupo de artesãos e manufatureiros de determinada área, garantindo alto preço, evitando a concorrência e mantendo a qualidade do produto. Além disso, uma consequência disso é que a divisão do trabalho, a divisão social do trabalho começa a se dar aqui, dividindo entre o dono da oficina, o mestre artesão, aqueles são funcionários assalariados, que eram chamados de obreiros profissionais ou jornaleiros,
e aquele que está no processo de aprendizagem mesmo, que é o aprendiz, geralmente não era assalariado. Então a gente tem aqui pela primeira vez um processo de divisão das tarefas, tá certo? Beleza? Ainda que o mestre artesão trabalhe junto com o obreiro profissional e com o aprendiz, ele está numa hierarquia diferente. A corporação de ofício, como eu disse para vocês, ela se dedica às questões de manufatura e artesanato. Quando nós temos o comércio, isso é chamado de guilda ou rança. É a mesma coisa, só que agora para o comércio. Então, basicamente é o seguinte, você tem uma região ou um determinado produto que ele é controlado por um conjunto de comerciantes. Esses comerciantes juntos são chamados de guildas ou ranças. Geralmente, isso se dá no comércio de larga escala, não é na vendinha da esquina, né? É o quê? Por exemplo, a Liga Hanseática, que vai surgir, vou voltar lá no mapa. A Liga Hanseática vai controlar essas cidades todas do norte, aqui, ó, da Europa. Deixa eu pegar a caneta laser. Olha só, estão vendo essas cidades aqui no norte da Europa, no norte, sobretudo da atual Alemanha? Elas eram todas controladas por um conjunto de comerciantes chamados de Liga Hanseática, que controlavam a navegação aqui no Mar do Norte, que é esse mar aqui, e nesse mar aqui, que é o chamado Mar Báltico, tá? Eles controlavam esse comércio e impediam qualquer tipo de concorrência, garantiam um preço alto do produto e a qualidade desses produtos também. Até aí, meninos. Tranquilo? Suave? Beleza? Para a gente poder ir pensando esse processo de renascimento comercial e urbano, eu queria chamar a atenção para algumas consequências. Essas consequências são tanto da urbanização quanto do renascimento comercial. Quais consequências são essas? Primeiro, um profundo abalo na sociedade de ordens. Lembra disso. Lá atrás, eu chamei a atenção para vocês que a sociedade medieval era uma sociedade de ordens. Portanto, não havia mobilidade social. Agora, e era uma sociedade, portanto, dividida em 3 grupos. Clero, nobreza e os servos. E agora? Cara, agora você tem um grupo que não se encaixa em nenhum desses elementos, que é o burguês. O burguês, ele não é nobre, ele não é servo, ele nem de longe, ele é membro do clero. O que ele é, então? Ele fraturou essa sociedade. Tanto é que o Karl Marx, né, aquele que é odiado por muitos e amado por muitos outros, e lido por menos pessoas do que deveria, o Karl Marx ele diz uma coisa sobre esse burguês. O burguês, ele é a classe burguesa, ela é uma classe essencialmente revolucionária, tá certo? A burguesia, ela é, em sua origem, uma classe essencialmente revolucionária, tá certo? Segundo, bom, um monte de gente vai ganhar dinheiro com o comércio, mas esse monte de gente é a maioria? Claro que não. As cidades, elas vão ser, na verdade, um lugar onde os pobres, que não tinham o que fazer, vão se encontrar ali. Então vai ter muito mendigo. Não é à toa que é no mesmo período que nós teremos a Cruzada dos Mendigos, lá, não é? Século XI, finalzinho do século XI, 1096. Ou seja, o que a gente vai ter é que vai ter um conjunto de pobres, de mendigos, de pessoas famintas, de doentes, abandonados nas cidades. E a igreja vai se sensibilizar por isso. Vão surgir as chamadas ordens mendicantes. São várias, mas a mais importante, a mais famosa, é a deste rapaz aqui, um cara chamado São Francisco de Assis, e a sua ordem, chamada de Ordem dos Franciscanos. A história de São Francisco de Assis é uma história muito interessante. Ele era um homem rico que é preso numa batalha, lembra, na guerra, de sequestrar o inimigo, tal, até que pague o valor para libertá-lo. Então ele era um homem rico, foi para uma guerra, ele morava na cidade de Assis, estava em guerra com uma cidade vizinha, e aí ele é preso nessa cidade vizinha, encontra a Bíblia, em contato com a Bíblia, ele lê, se encanta com aquilo, volta para Assis depois de liberto, dá todos os bens do pai, o pai fica inclusive puto, abre mão de tudo e vai pregar a pobreza, o auxílio aos mais pobres, o auxílio aos doentes, sobretudo aos leprosos, uma doença que devastava a população europeia, e também o amor à natureza e aos animais. Por isso que ele é sempre representado junto aos animais e tal. É uma figura muito interessante. Tem um livro do Jacques Le Goff todo dedicado a São Francisco de Assis. Mas não é um livro de pensá-lo como uma figura religiosa. Não, mas é de pensar como ele é fruto desse ambiente, esse ambiente marcado pelo crescimento das desigualdades sociais nas cidades, tá? Beleza? Se você tem cidades, você também tem novos espaços de poder, novas formas de organizar o poder. Tanto é que vai surgir nessas cidades o chamado movimento comunal. O que é o movimento comunal? São as cidades que surgiam geralmente na periferia dos feudos, querendo se tornar independentes. E elas vão ficar independentes ou pagando um valor para o nobre, tipo, comprando a terra, ou simplesmente em guerra com esse exército dos nobres. E você percebe que começa a surgir novas organizações militares também. Beleza?
E uma outra consequência que eu queria trazer aqui é muito para a gente entender a diferença que esses homens vão ver sobre a urbanização. Eu tenho dois ditados aqui, um alemão e um italiano. Olha o que o ditado alemão diz sobre a cidade. O ar da cidade liberta. Bom, isso... Porra, os caras estão falando que a cidade é maravilhosa. Não é. Porque libertar-se é sair do domínio de Deus. Ser liberto é ser ovelha desgarrada, sacou? Ou seja, a liberdade aqui não é interessante. Então esse ditado está criticando os indivíduos que moravam na cidade, porque eles estavam afastados dos desígnios divinos. Por que isso vai ser assim na Alemanha? Porque a Alemanha você tinha uma presença forte do feudalismo. Então a estrutura hierárquica mais tradicional era feudal, campesina, rural. Já na Itália, o ditado é outro. O campo produz animais, a cidade produz homens. Por quê? Aqui sim tem uma inversão, aqui uma valorização profunda das cidades, né? E por que isso acontece aqui? Porque lembra que a Itália nunca teve feudalismo, sempre foi urbano, então essa sociedade ela valoriza a estrutura urbana. Beleza? Tranquilo, meninos, até aí. Bom, e aqui a gente fecha essa parte do processo que eu chamei para vocês de renascimento comercial e urbanização, e vamos para um dos últimos tópicos da Idade Média, que são as chamadas crises do século XIV. O século XIV, de 1301 a 1400, é um século de grandes crises. Na verdade, de quatro crises aqui, que nós vamos ver em separado cada uma delas. A Grande Fome, a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e as revoltas populares. Eu vou separar, obviamente, para ficar fácil, cada uma delas. Vamos começar, então, pela Grande Fome. A Grande Fome ela vai se dar ali no início do século XIV, entre os anos de 1315 e 1317. Nós teremos literalmente o processo em que as pessoas vão literalmente morrer de fome mesmo, de inanição, tão magras, tão doentes, porque não tinham comida para comer. E por que vai ter essa fome? Alguns fatores conjugados. Primeiro, o crescimento populacional. A população cresceu, precisa de mais alimentos. E aí, como é que faz? Vamos desmatar. Primeira coisa. Por que vai desmatar? Porque não tem tecnologia, né? Não tem tecnologia, não tem como você produzir mais na mesma terra. Então você tem que procurar mais terra para produzir. Então gera esse desmatamento. Esse desmatamento, num primeiro momento, resolve. Lembra que eu falei disso? Mas no século XIV, esse desmatamento vai ter um efeito gravíssimo, que é o quê? Ele vai alterar drasticamente o regime de chuvas no norte da Europa, que era a produção a região que mais produzia grãos, sobretudo no norte da França. Vai chover muito nessa região. E com a chuva muito forte, você não tem como plantar grãos. O que acontece? Falta grãos, o preço de todos os produtos, sobretudo do trigo, sobe, tudo sobe de preço, ninguém dá conta de comer, nem quem tinha terra, porque a terra não estava conseguindo produzir devido à chuva. Isso gera, literalmente, uma fome generalizada. Tá? Olha aqui para vocês verem o processo de inflação. Vou ler o trecho. Na Inglaterra, o preço de uma medida de trigo, que era de 5 shillings em 1313, então antes da Grande Fome, pulou para 20 em 1315 e 40 em meados do ano. Em Antuérpia, importante centro distribuidor de cereais, o trigo subiu 320% em 7 meses. A fome fazia grande quantidade de vítimas. O canibalismo tornou-se comum. E aí é muito doido, porque os caras vão começar a comer carne humana, literalmente, devido à fome. Os padres nas igrejas vão aconselhar os indivíduos a não saírem de casa à noite, não saírem sozinhos, porque as pessoas estavam matando os outros para comer devido à grande fome. Se você está chegando ao extremo de comer alguém, comer uma pessoa, você está entendendo que essa fome era devastadora mesmo, tá certo? Então essa é a primeira grande crise ali do século XIV. A segunda, essa tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, vocês estão assistindo aqui a minha aula pelo computador ou pelo celular, tem tudo a ver, que é o quê? A maior pandemia da história, a chamada peste negra, que vai ser uma peste que vai ser alastrada, vai ter relato de peste negra na história da humanidade em vários momentos, em vários lugares e tal, mas vai chegar ao seu auge na Europa ali no século XIV, entre os anos de 1348 e 1350. Até hoje, apesar do Covid, até hoje é considerada a maior pandemia da história, tá? Tanto em números absolutos quanto em números relativos, depois eu falo disso para vocês. Bom,
Essa pandemia, ela é causada por uma bactéria, um bacilo, né? Por isso que hoje em dia não tem mais peste negra, você mata com bezetacilo, né? Mas tá, é um bacilo que é transmitido pela pulga dos ratos, né? Então os ratos têm pulgas, essas pulgas têm essa bactéria, essa pulga, quando pica a gente, introduz na gente, e a gente fica com essa doença. Essa doença, basicamente, ela causa na pele bubões, como eram chamados, daí o nome também de peste bubônica, que é um inchaço de sangue sendo talhado ali, né? E esses bubões, eles são pretos, eles ficam pretos. Olha só, isso aqui é uma figura com peste bubônica, tá vendo? Os bubões negros. Daí o nome peste bubônica ou peste negra. Da onde vem isso? Bom, a gente não sabe ao certo, mas muito provavelmente ela veio do Oriente pelas cruzadas ou veio dos navios comerciantes que paravam na Índia. Então os ratos entravam nesses navios, sejam os que vinham da Índia, sejam que vinham das cruzadas, ou os dois, provavelmente os dois, e esses navios vinham infectados com esses ratos que chegavam na Europa e se espalharam rapidamente. Isso vai levar a isso vai se espalhar rapidamente pela Europa nesses 2 anos e vai dizimar várias e várias regiões, várias e várias populações, inclusive as principais cidades ali da Idade Média vão entrar em decadência. Gênova, Siena e Veneza vão entrar em decadência. Siena, só para vocês terem ideia, seria a cidade de Florença, capital do Renascimento, que é um dos conteúdos que a gente vai ver para frente. Mas não foi por quê? Por causa da peste negra que acabou com a cidade. Beleza? Tranquilo? Bom, mas por que essa doença se alastrou tanto e tão rapidamente? Por alguns fatores conjuntos. Primeiro, crescimento populacional e urbano. Né? Você tem um crescimento de gente, tem mais gente, e essas pessoas agora não estão vendo mais no feudo afastada, elas estão juntas. Né? Elas estão juntas. Então isso favorece, quanto mais aglomeração, por isso fique em casa, não se esqueça disso, né? Quanto mais aglomeração, essas doenças passam mais rapidamente. Além disso, você tinha as rotas comerciais, que ligavam as várias cidades. Então, a pessoa infectada viajava ou levava seus produtos que tinha lá no meio o rato, e esses produtos essas pessoas iam infectando outras regiões. Começou a ligar essas cidades. Sem contar que não existiam regras de higiene na Idade Média, tá? Eles tinham um desprezo profundo pelo corpo, e como o corpo era considerado pecaminoso, eles não cuidavam do corpo, eles não tomavam banho, tinham freiras, por exemplo, que se orgulhavam de ficar 4 meses sem tomar banho, ou 4 meses, 40 anos sem tomar banho. Uma pessoa ficava 4 meses sem tomar banho, normalmente, tudo mais. E isso favorecia o quê? Que os ratos fossem atraídos, eles se reproduzissem muito, e, lógico, infectassem cada vez mais e mais pessoas com suas pulgas, né? E um outro elemento interessante é o gato no imaginário medieval. Tem um livro, tá fácil de pegar aqui. Este livro, chamado, nunca aparece, o Grande Massacre dos Gatos, de um historiador inglês chamado Robert Darnton. Esse livro é interessante porque ele conta um pouco da história dos gatos. E ele vai falar que na Idade Média os gatos eles eram associados à bruxaria. E aí as pessoas faziam o quê? Matavam os gatos. Ou se não, mutilavam os gatos, o que dificultava a vida dos gatos, inclusive em caçar ratos. Matando os gatos, os ratos cresciam muito mais livremente. Os ratos crescendo muito mais livremente, tinha mais pulga de rato e, portanto, mais peste negra. A mortalidade aqui é a maior da história. Olha o que o Hilário Franco Júnior vai fazer. Ele vai falar sobre essa mortalidade. Isso é muito interessante. Até 1670, a Europa foi atingida todo ano pela peste. No período crítico, o da chamada peste negra, em 1348 e 1350, as perdas humanas variaram conforme a região, de 2/3 a 1/8 da população. Certo? Imagina, morrer de 60%, você morrer 60% da população local. Isso, 2/3, né? 66%. No conjunto, estima-se que a Europa Ocidental perdeu cerca de 30% de seus habitantes. E volta aqui, ó. Vou voltar na população lá atrás. Caramba, tá longe. Aqui. Né? Então, olha só. Cerca de 50 mil pessoas, 30% morreram. Tá? É muita coisa. Beleza? Vamos lá. Cadê? Voltando. Aqui. No conjunto, estima-se que a Europa Ocidental perdeu cerca de 30% de seus habitantes naquela ocasião, e que só retomaria o nível populacional pré-peste 200 anos depois, em meados do século XVI. Ou seja, a população só cresceria a quantidade de pessoas que tinha no século XIV, 200 anos depois. Aí agora é o ponto mais interessante.
A peste negra foi a maior catástrofe populacional da história ocidental. No intervalo de tempo bem menor, metade mais ou menos, matou, em termos absolutos, mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial, peste negra, quem matou mais? Peste negra. Em números absolutos, não é porcentagem, não. Considerando-se, e em termos relativos, considerando-se a população europeia nos dois momentos, mais do que a Segunda Guerra Mundial. Em números absolutos, a Segunda Guerra Mundial matou mais. Mas se você pegar a quantidade de pessoas que tinha e a porcentagem que morreu, a peste negra matou mais. A peste negra foi tão mortal que ela muda a relação do homem com a morte. Tem um livro, aqui também fácil, ó, que eu estava relendo ele esses dias, chamado A História da Morte no Ocidente, tá? Do Philippe Herrier. Nesse livro, o Philippe Herrier, ele chama a atenção de que a morte ela foi transformada pela peste negra e pela grande fome. A morte ela era entendida como uma grande sábia, porque ela matava em nome de Deus e tal. Mas as taxas de mortalidade são tão grandes com a fome e com a peste negra que ela se torna uma força aleatória da natureza, representada como? Desta forma aqui. Uma caveira, ou uma caveira com pele, igual uma pessoa que morre de fome, né? Um corpo esquelético, só pele e osso. Ela é misteriosa, então ela vem sempre coberta aqui com panos, tecidos, e ela mata todo mundo por igual. Inclusive, ela mata, sobretudo, a partir das pessoas do campo. E aí, por isso, esse instrumento chamado de foice. A foice é um instrumento para colher trigo, né? Bom, então a morte passa representada assim. Morte que a gente representa até hoje, né? Vocês devem ter assistido lá Billy Mandy, o Puro Osso, é representado assim, né? Bom, essa representação da morte é uma novidade desses tempos. Olha o que se diz aqui no Hilário Fantin. Estou lendo pra caramba porque esses temas são muito interessantes. E ele fala muito bem. Até por volta de 1350, raramente a morte era retratada. E quando era, tratava-se de uma mensageira do mundo divino. A partir de então, a morte tornou-se um tema recorrente na arte e na literatura, representada como uma força impessoal, com iniciativa própria, que atinge a todos, poderosos e humildes, clérigos e leigos, jovens e velhos, virtuosos e pecadores. A morte se tornou mais democrática, digamos assim, né? O significado da morte alterou-se, e com ela toda a sensibilidade, perdendo qualquer conotação ética, atingindo a todos, indistintamente, a morte deixou de ter natureza cristã. Inclusive aqui, ó, nessa estilografura chamada a dança macabra, que é um tema muito comum na arte medieval a partir do século XIV e XV, você vê a morte matando de um lado um membro do clero e do outro um cortesão, um nobre. Ou seja, a morte aqui ela é associada, portanto, ao quê? Àquilo que faz todos ficarem iguais. Os aristocratas estão sendo levados pela morte. Tá certo? Beleza. Para a gente ir caminhando para o fim, faltam duas das crises do século XIV para a gente acabar aqui. E aí eu vou falar da próxima, que é a chamada Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra travada entre a França e a Inglaterra. Por que esses países vão entrar em guerra? Primeiro, porque eles vão estar disputando uma região, hoje está na Bélgica, mas que pertencia nessa época à França, que é a Feira de Flandres, uma feira extremamente importante porque controlava o comércio de tecidos na Europa. Beleza? Segunda coisa, morre o rei da França e não deixa herdeiros. E o rei da Inglaterra, Eduardo III, decide invadir a França e tomar o trono. Com isso, um nobre francês chamado Philippe de Valois se declara rei com o apoio dos outros nobres e declara guerra a Eduardo III e começa a guerra entre Philippe de Valois da França e Eduardo III da Inglaterra. A guerra é longa, dura mais de 100 anos, não é? Mas mais do que isso, que mais importante do que isso. Mais do que durar 100 anos, é uma guerra que não foi constante. Teve batalha, passava 10 anos sem batalha, tinha outra batalha e tal. Mas no final das contas, o que interessa deu a vitória francesa. E os franceses vencendo, isso vai ter qual consequência? O que nos interessa que são as consequências, não os conflitos em si. Primeiro, o fortalecimento das duas monarquias. A partir daqui, o rei começa de fato a ganhar importância. Lembra que eu disse quando falávamos de relações suzerania e vassalagem, que tinham reis, mas eles não eram homens mais importantes que ninguém? Agora eles começam a ficar a partir da Guerra dos 100 Anos. Segundo, os limites territoriais entre a França e a Inglaterra também passam a ser definidos com clareza. E lembra que as cruzadas, olha isso. Voltando aqui. As cruzadas, elas criaram essa identidade europeia, todos na Europa são iguais. A Guerra dos 100 Anos começa a ser uma ruptura nisso. Todos são cristãos, beleza. Mas agora é cristão contra cristão, porque de um lado você tem cristão francês e do outro cristão inglês.
começa a surgir uma nova forma de identidade, que é a identidade nacional. Eu vou falar muito melhor de identidade nacional quando eu for falar de absolutismo para vocês, que é um tema lá para frente. Tá bem? Suave? E por fim, e aqui é o último slide que nós vamos tratar nessa aula, as chamadas revoltas camponesas. Na Europa, no século XIV, nós teremos um conjunto enorme de revoltas, tá? Um monte de revoltas de camponeses. De novo, tá vendo que esses camponeses não achavam que estava tudo certo, que eles eram complementares? Não, os caras estão revoltados, estão matando nobre, a gente vai ver isso. Então, quer dizer, esses caras estão cansados de ser explorados, né? Então vai surgindo um monte de lugar, na cidade, no campo, tal. Mas a mais famosa dessas revoltas é a revolta que vai acontecer na França, chamada de Jacquerie. Por que Jacquerie? Era uma referência a Jacques Bonhomme, que é uma expressão francesa que significava algo como João Ninguém, Zé Ninguém, coisa assim, certo? Essa revolta ela vai ser motivada por um conjunto de coisas. Primeiro, pela exploração milenar, né? Os caras têm quase 1000 anos que são explorados dentro dessa estrutura. Segundo, pela fome. A fome é profunda, os caras estão morrendo de fome. Nesse contexto, o que os nobres fazem? Ou eles cobram mais impostos, sobretudo por causa da Guerra dos 100 Anos, ou eles diminuíam os salários desses camponeses quando você tinha camponeses assalariados. No final das contas, o que isso causa? Os caras se revoltam. Para piorar, você ainda tem a peste negra. Né? E aí a revolta é tão violenta que esses caras vão massacrar o campo. Vão atacar nobres, vão atacar igrejas, vão queimar as igrejas, vão queimar castelos, vão estuprar senhoras. E a violência é gigantesca, que vai marcar profundamente a alma desses nobres. Tá certo? As Jacqueries são uma das mais violentas revoltas da história. E é uma revolta de servos contra nobres e clérigos. Beleza? Bom, meninos, aqui a gente vai parando por aqui. Eu vou continuar aqui nessa luta medieval, né? E aí, semana que vem, eu termino a Idade Média com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo. Saibam, os slides estão lá no site. E tem uma listinha de exercício também para vocês. Tá certo? Um abração, valeu, falou!